começar a gravar aí por abrir. Bom, gravando então, pessoal. Vamos lá, então. Sétimo ano A. Vamos lá. Êxodo rural. Alguém de vocês faz ideia do que é êxodo rural? Alguém sabe? Não? Nunca ouviram falar? Não? Tá bom. Então, ó, êxodo rural. Êxodo rural, pessoal, é praticamente a saída do homem do campo em direção à cidade. Quando o homem sai do campo, ele muda para a cidade, isso daí é chamado de êxodo rural. Êxodo é saída. Então, rural é saída do campo, tá? Vamos lá, então. Os problemas que os trabalhadores rurais enfrentavam no campo provocaram um fenômeno social chamado êxodo rural, que consiste no deslocamento do trabalhador rural sem terra para trabalhar no campo para os centros urbanos, em busca de trabalho e melhores condições de vida. Pode grifar isso aqui, ó. Então, quando o trabalhador rural ele perde seu trabalho no campo, geralmente isso ocorre por conta da máquina, tá? Quando o homem coloca a máquina no campo, por conta dessa tecnologia, né? Eles são mandados embora e eles acabam indo morar onde? Onde tem emprego, que é na cidade. Porém, eles passam por muitos problemas, porque muitas dessas pessoas não têm malemar estudo. Então, como que você vai conseguir um emprego bom na cidade? Né? Então, é muito difícil a vida dessas pessoas que migram do campo em direção à cidade. Isso é chamado êxodo rural. Ficou claro para vocês isso? Sim ou não? Então tá, vamos lá. Último parágrafo da página 40. No entanto, muitos desses trabalhadores rurais, olha lá, ó, não têm qualificação profissional para atuar no setor industrial, nem para os tipos de serviço que atendem à cidade. Diante das dificuldades, acabam por viver à margem da sociedade, estabelecendo-se em favelas e comunidades carentes e submetendo-se muitas vezes a viver em condições precárias dos grandes centros urbanos. Então, é muito complicado, porque às vezes o cara não consegue trabalho porque ele não tem uma qualificação profissional, não sabe mexer na indústria, não malemar tem ensino fundamental completo, né? Eles acabam tendo o quê? Dificuldades para viver nas cidades. Então, essa dificuldade acaba por deixar ele o quê? À margem da sociedade, né? Eles acabam sendo esquecidos ali, muitos deles passam a morar em favelas, né? Em comunidades carentes aí, e viver em péssimas condições de vida ali dentro das cidades. Tudo bem, galera? Beleza? Vamos lá continuar. Aí, ó, ele traz uma charge aqui, pessoal, eu quero que vocês façam de tarefa, tá? Ó, a página 41 é uma charge aqui, ó. Eu quero que vocês façam, por favor, depois de tarefa. É facinho, vai falar sobre o êxodo rural, tá? Tá bom? É bem fácil mesmo. Depois eu quero que vocês façam aí, me manda a foto, por favor, valendo o ponto de hoje, página 41, tá? Vamos lá, então. Estrutura fundiária, outro tema importante. Esse tem que prestar atenção, tá? Pessoal, olha só o que eu vou dizer. Presta atenção antes de eu começar a leitura. É o seguinte. Abra o áudio aí, vamos conversando. Eu preciso da interação de vocês. Abra o áudio aí. Abra o áudio, por favor. Isso. Ó, vocês concordam comigo que desde a época lá da colonização do Brasil, existiam muitas terras para poucas pessoas? Sim ou não? Sim. Só um responde? Sim, né? Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês, uma aula, que as terras, o rei de Portugal dividiu elas em capitanias hereditárias, lembra? As divisões das terras, lembra? E ele também dividiu as sesmarias. O que foram as sesmarias? Eles pegaram, o rei de Portugal pegou as terras brasileiras e fez uma doação dessas terras para aquelas pessoas da elite de Portugal. Então, eles pegaram enormes quantidades de terra e doaram para esses portugueses. Qual o objetivo disso? Ocupar a terra, né? Ocupar a terra, porque senão, se eles não dessem essas terras aí, poderiam vir outros países, por exemplo, e tomar posse dessas terras brasileiras, recém-descobertas de Portugal. Tudo bem até aí? Ou seja, desde a época da colonização, pessoal, a distribuição de terra no Brasil ela é muito mal distribuída, porque é muita terra
para poucas pessoas que são donas. Então, às vezes, você olha assim, ó, você sai viajar aí, sei lá, pega a pista, aí você olha assim, aquele monte de terra, tudo plantado cana. Você fala, nossa, quem será que é o dono de toda essa terra aí? Então, isso é chamado de estrutura fundiária. Tá? O que é estrutura fundiária, então? Essa concentração de terras. Muitas vezes é poucas pessoas, né? Um dono ali, uma grande quantidade de terra. E isso é muito complicado para as pessoas. Imagina a grande quantidade de pessoas que tem se tivesse uma distribuição igualitária de terra, todo mundo ia conseguir plantar, ter sua casa. Tudo bem? Entenderam, né? Certo? Bom, aí o que acontece? Essas grandes propriedades de terras são chamadas de latifúndios. Esquece esse nome. O que é latifúndio? São essas grandes concentrações de terra onde um fazendeiro é dono, tá? Beleza, pessoal? Vamos lá, então? Depois dessa explicação, você vai entender agora a matéria. Vamos lá, então, página 42. Ó, 100% da atenção agora, hein? Vamos lá. A estrutura fundiária diz respeito à distribuição das terras de acordo com o número de estabelecimentos rurais e respectivas áreas. Então, ó, grifa isso, ó. Estrutura fundiária é o que diz respeito à distribuição das terras, tá? De acordo com os números de estabelecimentos que se estabelece ali, tá bom? Olha só agora, hein? Quando estudamos a estrutura fundiária de um país, estamos voltando a atenção para a maneira como a terra é dividida e utilizada. Quem são os proprietários e qual tipo de mão de obra empregada no cultivo da terra. Agora, pelo amor de Deus, hein? Presta atenção nisso. Segundo parágrafo. Atualmente, cerca de 33,7% dos imóveis rurais do Brasil corresponde aos minifúndios. O que é minifúndio? Terras pequenas, tá? Olha lá, ó. As pequenas propriedades. Então, ó, eu vou circulando aqui para vocês, tá? Ó, 37% dos imóveis rurais do Brasil, então 37% dos imóveis de quem mora no Brasil, corresponde aos minifúndios, que são as pequenas propriedades rurais, tá? Com no máximo 10 hectares. Embora numerosos, os minifúndios ocupam apenas 1,4% da área total de propriedades do país. Então, ó, olha só, olha o tanto de minifúndio, olha só o tanto de imóveis rurais que nós temos, que são chamados de minifúndio, e eles têm apenas eles ocupam 1,4% de toda a terra do Brasil. É muita pouca terra para muita gente, concorda comigo ou não? Sim ou não? Sim, professor. Então, tá. Agora, olha isso. Então, ó, os minifúndios, que são esses imóveis rurais, no Brasil atualmente tem 33,7% de imóveis de minifúndio, tá? Eles ocupam apenas 1,4% de toda a área do Brasil. Agora, olha isso, escuta. Já os latifúndios, ó, latifúndios são aquelas propriedades gigantescas, com mais de 2.000 hectares. Corresponde a 0,8% do número de imóveis rurais. Olha isso. Os latifúndios, no Brasil, eles correspondem a 0,8% dos imóveis. Porém, eles ocupam, olha isso, ocupando 42% do total das áreas agricultáveis. O que isso significa? 42% das áreas agricultáveis no Brasil pertencem aos grandes latifundiários, mas eles correspondem a 0,8% só desses imóveis. Então é pouca gente para muita terra mesmo, os latifúndios. Diferente dos minifúndios, que são aquelas pequenos proprietários com pouca terra para plantar. Imagina, 1,4% só. Deu para entender essa grande diferença? Tá? Vamos lá então. Por esses dados, pode-se concluir que os minifúndios predominam em número de imóveis rurais, porém ocupam uma área insignificante. Eles têm muitos imóveis rurais, mas uma área insignificante, que os latifúndios, que representam aí, ó, um número pequeno, para ocuparem quase a metade total da área agrícola. Então, quase a metade de toda a área agricultável do Brasil está na mão desses grandes latifundiários.
mas eles têm uma população, uma proporção de pessoas menor, tá? Bom, evidencia-se dessa forma que a distribuição fundiária no Brasil é muito desigual. Então, olha só, o que é distribuição fundiária? Distribuição de terras. Vocês concordam, então, com essa frase aqui, ó? Que a distribuição de terras no Brasil é muito desigual? Sim ou não? Sim, professor. Sim, com certeza. Sim. Então tá. Olha só agora, ó. Escuta, ó. Entre as consequências da injusta distribuição de terras no país, podemos destacar. Então, ó, quais são as consequências dessa distribuição desigual das terras? Consequências, ó, as consequências. O avanço do desemprego. Por que avanço do desemprego? Porque tira as pessoas do campo para construir, para ter latifúndio. Os caras que tinham terra, eles tomam conta e essas pessoas não têm emprego mais na terra. Eles passam a ir para a cidade, no êxodo rural. Então, ó, avanço do desemprego no campo e consequente êxodo rural. Então, ó, isso gera o êxodo rural, tá? Outra consequência, o subaproveitamento das áreas agricultáveis, ou seja, os latifundiários acabam ocupando grande quantidade de terras, tá? Poucas pessoas com muita terra. Outra consequência, a organização de movimentos de luta pela terra, como o movimento dos os trabalhadores rurais, os sem terra. Vocês já ouviram falar do sem terra? O MST? Alguém já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar disso, não. Professor, mas não sei explicar tipo, direito o que é, mas já ouvi falar. Já? Ó, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Ó, olha aqui. Eu vou mostrar para vocês um videozinho de 2 minutinhos que ele explica mais ou menos o que é o movimento sem terra, tá? É uma animaçãozinha bem curtinha. Olha aqui, ó. Presta atenção, tá? Vamos lá, começou. Opa, desculpa, pessoal. Esse é um assentamento do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Como? Eles invadiram essa terra, Dorinha? Eles foram assentados. O governo deu direito a eles de construírem as casas e plantarem nessas terras. Por quê? Pois essa era uma terra improdutiva. Havia um dono que não usava essa terra. Ela estava parada, sem nenhuma produção. Imagine quantos trabalhadores sem terra para plantar. Tanta gente precisando de alimentos e a terra aí parada. O melhor era dividir o terreno inteiro em lotes e distribuir para quem realmente queria e pode trabalhar na terra. Você não percebe o quanto isso pode gerar mais riqueza para o Brasil? Mesmo, Dorinha, se as terras improdutivas pudessem ser produtivas, elas teriam mais alimentos. Com mais alimentos gera mais renda e o Brasil fica mais rico. Mas isso não quer dizer que pode chegar a invadir qualquer terra. O MST não é um movimento de invasores, é um movimento que quer promover uma melhor distribuição de terra no Brasil. Eles pressionam o governo que faça a reforma agrária. O que é reforma agrária, Dorinha? Reforma agrária no Brasil é regulamentada através de leis que criam assentamentos a partir de terras improdutivas, para que essas terras não fiquem dando prejuízo ao país. Então, determina-se que a terra seja ocupada e que ela se torne produtiva. O MST tem um programa que explica a necessidade de se fazer essa reforma no Brasil. O movimento dos trabalhadores sem terra é um dos mais importantes do movimento social do Brasil, tendo como foco as questões do trabalhador do campo, principalmente no tocante à luta pela reforma agrária brasileira. Como se sabe, no Brasil prevaleceu historicamente uma desigualdade do acesso à terra, consequência direta de uma organização social patrimonialista e patriarcalista, predominando o grande latifúndio como sinônimo de poder. Dessa forma, dada a concentração fundiária, as camadas menos favorecidas como escravos ou homens livres de classe menos abastadas teriam maiores dificuldades à posse da terra. Mas não é fácil a vida dos assentados. Eles são perseguidos o tempo todo por políticos oportunistas, pela imprensa que distorce os objetivos e pela ganância das pessoas. Bom, entenderam isso aí, pessoal? Sim ou não? Sim. Ó, Sim, senhor. eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Sim. a bandeira, o símbolo deles aqui para vocês verem, o símbolo, né, do movimento dos trabalhadores sem terra. Aqui, ó. Esse aqui, ó,
Deixa eu pegar uma bandeira deles. Aqui, ó. Olha aqui, ó. O símbolo dos sem terras aqui. Tá vendo aqui embaixo? Ó. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. MST. Tá? E, ó. Olha quem que tava junto com essas pessoas ali, ó. Que também é a favor aí do MST, ó. Quem é esse cara aqui que tá aqui no meio? O Lula. É. O Lula. Tal do Lula. É. Bom, é o seguinte, pessoal. Olha só o levante que eles tiveram aqui nas ruas, ó. Lutar, construir, reforma agrária popular. Pessoal, é o seguinte, ó. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Presta bem atenção no que eu vou falar. Bem. Vou deixar até essa imagem aqui para vocês, ó. Tem pessoas que são a favor do MST. Geralmente, essas populações que estão aí na rua fazendo esse protesto são trabalhadores rurais que perderam as suas terras para esses grandes latifundiários. E eles querem acesso à terra, acesso para morar, acesso para plantar, porque é bom, de certa forma, você ter uma terra que seja uma terra produtiva, porque isso vai trazer mais alimentos para o país, né? O preço do alimento vai ser mais barateado, porque vai ter mais. Enfim, vai ser muito bom. Agora, por outro lado, esses grandes latifundiários, os fazendeiros, eles têm uma terra enorme. E sabe o que eles fazem? Desmatam a terra para plantar cana ou para criar gado. E todo gado e toda cana, geralmente, ele é destinado para exportação. Eles vendem para os outros países. Então, a maioria desses latifundiários pegam as terras e não trabalha, por exemplo, com agricultura para atender o Brasil, por exemplo. A maioria desses latifundiários, desses grandes latifundiários, eles têm terras para criar gado, para, sei lá, enfim. Ó, vamos colocar aqui, ó, latifundiários. Vamos ver se aparece uma imagem aqui para vocês verem, ó. Ó, vamos ver. Não vai aparecer aqui, pessoal, mas enfim, ó. Ó, aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Olha essa imagem aqui, por exemplo, ó. Os grandes latifundiários, eles têm só isso aqui de terra só, ó. Olha o tanto de terra que os caras têm. Muita terra. E geralmente eles plantam isso aqui, ó, para atender o mercado externo, para vender. E aí o que acontece? O MST, eles são contra isso. Muita terra na mão de poucas pessoas. Na verdade, eles lutam contra as terras improdutivas. Tipo assim, ó, o cara tem uma terra enorme ali, enorme. Mas essa terra tá parada. O cara não planta, o cara não movimenta a terra, tá lá. Aí muitos desses trabalhadores rurais sem terras, às vezes, acabam invadindo essas terras e criando um protesto porque eles querem a reforma agrária, ou seja, eles querem a divisão dessas terras, porque eles dizem o seguinte, o MST, pô, a terra tá parada, meu, a gente tá sem terra, sem para plantar, para colher, para moradia, vamos lutar a favor dessa terra. Então, às vezes, eles invadem algumas propriedades, né, alegando que as terras estão improdutivas, tá? E eles querem uma reforma agrária, uma luta pela divisão dessas terras. Aí, sabe o que acontece? Olha aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Ó, conflitos contra o MST. Olha aqui, ó. Olha o que isso provoca. Conflitos de terra. Ó, olha aqui, ó. O MST montando acampamentos, por exemplo, aqui, ó. Ó, eles fizeram acampamentos porque essa terra eles alegaram que era improdutiva. Porém, essa terra tem um dono. É de alguém. Então, o dono, eles não concordam, né? Falar assim, não, a terra é minha, como você vai invadir minha terra? É improdutiva, eu faço o que eu quiser com a minha terra, é minha, eu praguei, eu comprei, é minha. E isso acaba gerando muitos conflitos, ó, com fazendeiros e moradores e o MST, tá? O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ou seja, pessoal, esse movimento, eles lutam por uma causa bacana, que é uma causa o quê? De você conseguir uma terra para que seja uma terra produtiva, uma terra que busque atender a alimentação popular, né? O Brasil passa por tantos problemas de fome, por que não lutar a favor dessa democracia da terra, né? Você ter esse acesso. Por um outro lado, esses grandes fazendeiros, né, esses fazendeiros que têm o acesso a essas grandes quantidades de terra, eles são contra. Falam, a terra é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Então, abra o áudio aí, por favor. Abra o áudio.
Vocês entenderam, então, essa luta do MST? Sim ou não? Sim. Sim. Eu entendi. Sim. Entendeu? Quem aqui, ó, não tem correto ou falso, tá? É uma opinião de cada um, tá? A vida é justa. Quem é a favor do MST aí? Que acha que é uma coisa importante que eles fazem? Assim. Eu concordo com ele. Eu, professor. Eu. Eu Alguém pode explicar por que eu luto a favor? Eu. Pode falar. Por que você Ah, acha ok. que... Professor, porque eu acho injusto. E, tipo, eu sou bem. Eu queria que o Brasil melhorasse, entendeu? Em algumas coisas. Então, eu sou mais do lado do MST. Tá. Quem acha que... Quem é a favor dos latifundiários falando assim, não, eu acho que é errado o que o MST faz porque a terra é minha. Quem é a favor desses caras aí? Eu. Por quê? Explica aí. Porque, tipo assim, eles pagaram nas terras e eles podem perder um grande dinheiro perdendo a terra pelo MST. Uhum. E Pessoal. eles podem ter família e usar as terras para vender e ganhar dinheiro. Sim. Então, pessoal, ó, vocês perceberam que isso daí é uma polêmica muito grande, porque tem pessoas que são contra, mas tem pessoas que é a favor. Porque, ó, para e pensa comigo, ó, para e pensa. Imagina se a terra fosse sua, da tua família. Aí, de repente, você acordava, você ia lá pegar, sei lá, o carro e ir lá ver as suas terras lá para começar a plantar, sei lá, em algum lugar, ou a terra é sua. De repente, você vê uma cena como essa, ó, as pessoas invadindo a terra que é propriedade sua, herdada da tua família, sei lá. É complicado, porque daí você está perdendo terra. Ah, mas eles estão alegando que a terra está improdutiva. Ok, se estiver improdutiva é complicado, mas é tua. Por outro lado, essas pessoas aqui estão lutando a favor disso, porque, meu, imagina essa galera que sempre trabalhou no campo e, de certa forma, eles acabam sendo retirados do campo e não conseguem emprego na cidade, não tem emprego no campo porque tá tudo com máquina. Poxa, é complicado. Aí o que acontece? O governo muitas vezes acaba deixando essas pessoas de lado, né? Muitas delas não têm condição mínima ali de sobreviver dentro da cidade e não tem acesso à terra porque está monopolizada essas terras, está dominada na mão de um fazendeiro. Então a gente tem que entender os dois lados, tá? Eu não sou nem a favor nem contra, mas é duro essa questão, viu, pessoal? Muito complicado. Eu acredito, na minha opinião, que deveria sim, por exemplo, ter um acesso mais justo à terra para essas pessoas, porque o Brasil é enorme, tem muita terra produtiva, nós temos um solo muito, muito fértil. Por que não dividir para essas pessoas? Né, para atender o mercado interno dele, para atender o Brasil, para criar novas oportunidades de emprego e produzir. Não é verdade? É a mesma coisa assim, ó, que nem você para e pensa, ó, olha só que injusto isso. Injusto de certa forma, mas né, enfim. Ó, você pega, por exemplo, o Neymar. O Neymar, ele ganha um salário exorbitante do clube onde ele joga, não é? Ele ganha um salário que, meu Deus do céu. Agora tem jogadores que joga bem, mas às vezes não consegue uma oportunidade e ganha muito pouco, às vezes nem consegue jogar, que ele é bom ali, mas ele não tem oportunidade e tem que fazer outra coisa. É complicado isso, né? É muito dinheiro na mão de poucas pessoas. Mas enfim, mas ele tem capacidade, ele lutou, ele conseguiu, não foi fácil, ele tem, enfim. Por isso que eu falo, é uma coisa bem complicada a gente entender isso daí. Porque tem os dois lados da moeda. Ficou claro isso para todo mundo? Ficou? Sim. Então tá. Então, ó, entendam uma coisa, ó. A estrutura fundiária resultou em grandes propriedades, conhecida como latifúndios, na mão de poucas pessoas. E muitas pessoas, muitos imóveis rurais, né, com poucas terras. Isso gerou consequências. Uma delas foi a criação do MST. Eles lutam a favor da terra, tá? De certa forma, eles não estão errados, mas enfim. Para finalizar, olha aqui, ó, continuando. Em geral, é possível constatar que as grandes propriedades são monocultoras. Então, olha só, escuta isso, ó. Esses grandes latifundiários, que tem esse monte de terra, eles são, olha só, ó,
propriedades, essas propriedades são monocultoras. O que é mono? Eles plantam uma coisa só. Eles pegam essa terra enorme e plantam só cana. Meu, você vai viver de cana? Você vai viver só de cana? Não dá, eles plantam para vender. Então é complicado isso. Então, ó, essas propriedades, esses grandes latifúndios, são monocultoras e se dedicam ao plantio de gêneros agrícolas voltados para o mercado externo, como café, soja, cana, cacau, algodão. Então, olha só, essas grandes fazendas, eles atendem o mercado externo. O que é isso? Eles vendem para outros países, não fica aqui, tá? E planta lá café, ele pega uma propriedade enorme e planta só café. Sendo que se fosse dividido igualmente essas terras, os caras podiam plantar um monte de coisas ali, esses produtores rurais que ficaram sem acesso à terra, e proporcionar uma grande colheita e atender muitas pessoas que dependem, né, da sobrevivência no campo, tá? Então é complicado, pessoal, é muito desigual isso mesmo, tá? É muito desigual. Olha só, por último, para terminar, ó, as pequenas propriedades, que são esses minifúndios, elas dedicam-se ao mercado interno, ou seja, para atender o mercado brasileiro, com atividades agrícolas de subsistência, como arroz, feijão, milho, mandioca, ou seja, os produtos básicos que a gente precisa da nossa alimentação. Então, é duro, viu, pessoal? É uma briga muito injusta, muitos desses grandes proprietários aí têm acesso, aí tem parte do governo junto com eles, é muito complicado, tá? Olha só o que acontece aqui, ó. Dessas propriedades, ó. O cara planta soja, usa máquina, lucra pra caramba, fica bilhardário, enquanto tem pessoas ali que não têm acesso à terra, passando fome e lutando, né? Uma justiça, uma luta igual pela terra. Tudo bem? Ó, então aqui, ó, tem duas perguntinhas, ó. Vamos responder rapidinho? Vamos lá? Da página 43, ó, da ação. Olha só. Qual o significado de estrutura fundiária? Olha a resposta, ó. Corresponde à forma como os estabelecimentos rurais estão organizados em relação ao número de tamanho e distribuição social. São as terras, tá? Agora, olha a segunda pergunta. Por que se afirma ser injusta a estrutura fundiária brasileira? Por quê? Porque uma pequena porcentagem de proprietários detém a maior parte das terras, enquanto a maioria dos proprietários são detentores de uma parcela muito pequena do espaço rural. Pessoal, vocês entenderam essa aula de hoje? Sim ou não? Sim. Entenderam mesmo? Então tá. Ó, na próxima aula, olha só o tema da nossa próxima aula. Nós vamos falar do Estatuto da Terra e a Reforma Agrária, que vai envolver o MST aqui, ó. Tá bom? Quem pode me explicar o que é reforma agrária? Quem poderia me explicar o que é reforma agrária? Modificar leis? Isso, modificar as leis para fazer o que com a terra mesmo? Dividir, Isso, tá certo. dividir ela igualmente? Isso, dividir a terra para as pessoas, dividir as terras que são improdutivas para esses trabalhadores utilizarem as terras. Então, reforma agrária é uma luta o quê? A favor da divisão das terras, tá? Uma reforma agrária. Você tem que... Pô, tá acontecendo assim, vamos reformar, vamos modificar, vamos dividir essas terras aqui que estão improdutivas para a gente plantar, tá bom? Tudo isso foi conseguido através do Estatuto da Terra. Vocês vão entender, o Estatuto da Terra foi uma lei criada ali que ajuda essa divisão das terras. Porém, né, é difícil, porque você está mexendo com peixe grande. São esses fazendeiros aí que possuem esse grande poder, com grande propriedade, em relação a essas pessoas que lutam a favor da terra. É difícil, viu, pessoal? É uma luta incessante. Então, ó, por favor, quem está com a apostila aí, anota aí, ó, anota aí, por favor, na apostila, que nós paramos aí nessa página, tá? Na página 43, para a próxima aula. Tá bom? Estatuto da Terra e a Reforma Agrária, fala da MST na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Certo? Professor, eu queria te perguntar uma coisa. Pode falar. Não tem nada a ver com esse negócio que a gente está aprendendo agora, mas lembra que a gente aprendeu sobre os aquíferos? Lembro. O Brasil, ele disponibiliza água para o mundo inteiro. Então, a gente vende água para o exterior.
Não, na verdade não. O aquífero, ele é uma reserva, ele não pode ficar tirando água para vender. Essa reserva, ela está no Brasil. A única coisa é que tem que tomar conta dela. Quem usufrui da água são os estados, né, que fazem parte ali, que estão no aquífero. Então, por exemplo, aqui em Botucatu, é uma cidade aqui perto. Eles pegam água do aquífero para atender a população, tá? E, ó, vou falar uma coisa para você, hein? Olha só. Olha a imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Quantos aquíferos nós temos no Brasil? 2? Quais são? Você lembra? É o Alter Shell e o Aquífero Guarani. Muito bem, perfeito. Porém, olha só, olha essa imagem, ó. Então aqui nós temos o aquífero Alter do Chão. Ele foi descoberto lá no Pará. Ele tem muito mais, ele tem o dobro de água do Guarani, né? Porém, ele é menor. Mas, olha só, hein? Notícia fresquinha para vocês. Foram feitos novos estudos e mapeamentos na área do aquífero Alter do Chão. E eles descobriram recentemente que esse aquífero é muito maior do que se imaginava. E descobriram que esse aquífero, ele pega toda essa área aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Inclusive, ele até sai do Brasil. Ó, vou pegar essa imagem aqui que tá melhor. Olha aqui, ó. Tá vendo? E eles batizaram como o nome de Sistema Aquífero Grande Amazônia. Agora não chama mais Alter do Chão. Chama Aquífero Grande Amazônia. Por que Grande Amazônia? Porque a Amazônia é conhecida mundialmente, esse nome. E eles viram que o aquífero ele é muito maior do que se esperava. E ele sai do Brasil, ele pega outros países também. E o volume de água dele, olha o que eu vou falar, hein? O volume de água dele daria para abastecer toda a população brasileira por 14 mil anos. Tem noção de tanta água que tem aí? Muita água, pessoal. O Brasil é riquíssimo. Tá bom? Entendeu? Sim, professor, obrigada. Então tá. Pessoal, então é isso, tá? Agradeço a todos vocês. Sextou. Bora que agora dá para aproveitar aí. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos vocês. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Sextou, né, João? Então, beleza. Abraço para todos vocês, tá, pessoal? Boa sexta-feira aí. Professor! Oi. A tarefa é para quando? Para a próxima aula, tá? Pode mandar até a próxima aula, mas me manda foto. Faz o quanto antes, cara, para você ficar livre disso. Tá? Então falou. Tchau, pessoal. Tchau.